falando sobre família. O tema de hoje, como ter um lar feliz. Você pode estar se perguntando, o pastor hoje vai falar sobre autoajuda? Não, o pastor não vai falar sobre autoajuda, mas vai falar sobre a maior ajuda. Nós queremos encontrar 4 palavras na Bíblia que definem como ter um lar feliz. A Bíblia fala muito sobre o lar, sobre família, mas trata normalmente em narrativas, e ali você extrai conceitos. Mas tratando de princípios especificamente do relacionamento conjugal e familiar, a Bíblia não tem muitos textos bíblicos acerca disto. Mas há um texto em especial que trata da relação do pai com o filho, do esposo e da esposa. Acho que isso é importante nós lermos hoje para ficarmos com os princípios fundamentais de como ter um lar feliz. Vamos encontrar então essas 4 palavras na Bíblia que definem como ter um lar feliz? Lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, nós encontramos a primeira dessas palavras. Efésios, capítulo 5, verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A primeira palavra é amor. E esta responsabilidade de amar compete ao homem. Na Bíblia Sagrada, a liderança espiritual de um lar compete ao marido. Então, a Bíblia diz que o homem deve amar a mulher. Que tanto que ele deve amá-la? Bem, aqui Paulo dá um objetivo, um alvo. Assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. O marido deve amar a sua esposa no sentido de entregar-se completamente a ela e somente a ela. A primeira palavra, então, para um lar feliz, amor. Responsabilidade de quem inicialmente? Principalmente do homem. A segunda palavra bíblica para ter um lar feliz está então em Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Bem, a palavra sujeitai-vos aqui está de acordo com o original grego em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento. Mas nós poderíamos usar uma palavra mais moderna que talvez facilitaria a compreensão desse texto. Vós, mulheres, respeitai a vosso marido como ao Senhor. Veja, a responsabilidade de amar não é menor da mulher do que foi para o marido, no texto bíblico. Mas a ênfase está no respeito. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa troca entre marido e mulher. Se o marido ama a mulher como Cristo amou a sua igreja, em resposta, a mulher vai respeitar o marido como também ela respeita ao Senhor. Se para a mulher é extremamente importante se sentir amada, para o homem não é menos importante sentir-se respeitado. A primeira palavra, amor. A segunda palavra, respeito. A terceira palavra, então, para um lar feliz, está em Efésios capítulo 6, verso 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Para um lar feliz, os filhos podem contribuir obedecendo aos seus pais. A primeira regra, a primeira coisa que os filhos têm que aprender é que devem aos seus pais a obediência. Na primeira infância, os pais estão no lugar de Deus. Crianças ensinadas a obedecer aos seus pais e às suas regras são crianças que vão saber obedecer a Deus e a obedecer à sociedade e às leis que existem no país. A primeira palavra, amor. A segunda palavra, respeito. A terceira palavra, obediência. E qual será a quarta palavra? Vamos ler Efésios, capítulo 6, verso 4. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. A quarta palavra é exemplo. Você sabe, os filhos podem aprender por exemplo ou por contraste. Os filhos preferem aprender como viver pelo exemplo dos seus pais. Essa é a maneira salutar e melhor. Mas se os pais não dão um exemplo, os filhos olham para os seus pais e procuram seguir um caminho diferente. Só que para eles é mais difícil, porque eles não têm uma referência exata de como devem proceder. Paulo diz, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. E quando é que os pais provocam a ira dos seus filhos? Quando eles exigem que os seus filhos sigam princípios morais que eles mesmos não seguem. Quando os pais pedem uma coisa aos seus filhos
que eles não vivem, eles provocam em seus filhos a indignação. E o conselho do apóstolo Paulo diz assim: criais na doutrina e a admoestação do Senhor. Então os pais têm que ser exemplo aos seus filhos, pela palavra e pela conduta. Quais são as 4 palavras bíblicas que definem o que é um lar feliz? Amor é uma responsabilidade do marido inicialmente. Respeito é uma responsabilidade da mulher, tanto particular quanto publicamente. Obediência é uma responsabilidade dos filhos. E exemplo é uma responsabilidade dos pais. Quer ter um lar feliz? Então tenha esses conceitos em seu lar: amor, respeito, obediência e exemplo. Que Deus abençoe nossos lares.